Amém. Vou pedir para que a igreja fique de pé, levante as tuas mãos em direção a Nicole. Nós vamos pedir para que Deus esteja conduzindo ela nessa hora. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Pai, na tua presença. Estamos aqui, Papai, para engrandecer, para exaltar o teu santo nome. E aos olhos de algumas pessoas, possivelmente seja uma criança que está aqui à frente. Mas o Senhor, Ele não tem idade. O Senhor não chama por estereótipo. O Senhor não tem currículo que o Senhor olha e diz, aquele é melhor do que o outro. Não, o Senhor olha o nosso coração. Quando o Senhor chamou Davi, o Senhor olhou para Davi e viu o coração daquele menino, um jovem pastor, que tinha um coração derretido pela tua presença. Era um jovem que buscava a tua face, a intimidade do Senhor, conhecia a palavra de Deus. E aqui, Deus amado, está a tua serva Nicole. Papai, usa a Nicole nesta noite, Senhor. A mensagem que ela porta em seus lábios e está no coração dela, primeiramente, Deus amado, surgiu no teu coração. Senhor, é uma mensagem de cura, é uma mensagem de libertação, e eu acredito que nós estamos passando por momentos na sociedade, em que muitos estão adoecidos, Senhor, doentes, e acovardados pelo medo, e nessa noite, Senhor, nós estamos pedindo a Tua graça sobre ela, porque o Teu Espírito, ó Deus amado, é derramado sobre ela, e através dos lábios da Nicole, ela venha a ser usada e falando aos nossos corações. Papai, tira toda a preocupação dela agora, dá a tranquilidade para ela que ela venha a ser usada nesta noite. Abençoe os que estão presentes aqui, aqueles que nos assistem também pela live. Nós não sabemos a forma e a maneira que o Senhor trabalha, mas nós sabemos e eu tenho a convicção que nesta noite o Senhor vai falar em nossos corações. Então usa a tua serva nessa noite, e com poder e graça, para que o teu nome seja engrandecido. E assim nós pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém. A paz, igreja. Amém. Espero que todos estejam bem. Ontem eu trouxe, essa mesma mensagem que eu vou falar hoje, e o pastor pediu no final do culto para me trazer novamente. Então eu tive mais ou menos umas 24 horas para me preparar emocionalmente. Mas como eu preguei sobre medo, não teria como eu recusar. E uma coisa que eu queria falar é que quando alguém está pregando, sobre uma mensagem, não significa que aquela pessoa domina aquilo que ela está falando. Eu prego sobre medo, mas eu tenho ainda muitos medos e muitas dificuldades que eu preciso vencer e enfrentar. Então, quando Deus dá a mensagem, Ele trata primeiro aquela pessoa que Ele está dando, para depois ela falar. Então, é isso que acontece comigo. Aquela pessoa que está falando não é mais importante do que as outras pessoas que estão ouvindo. Muito pelo contrário, Muito pelo contrário. E a gente vai começar falando sobre o medo, E o que é o medo? O medo é uma resposta do organismo a uma estimulação físico-mental, cuja função é preparar a pessoa para possível fuga ou paralisar ela. Quando estava o Covid por aí muito forte, eu vi muito presente o medo na sociedade. E é muito sério conviver com medo, que até, por exemplo, uma pessoa recebia o diagnóstico que já estava 1 semana com o Covid. E ela viveu a vida dela tranquilamente naquela 1 semana. Só que, a partir daquele diagnóstico, ela começava a sentir falta de ar, sentir dores que antes não estavam no corpo dela.
Então, o medo ele é capaz de fazer até você sentir coisas e atrair doenças, atrair coisas para a sua vida. Então, é muito sério conviver com medo. Eu dividi em duas situações, né? A primeira situação vai estar em 1 Reis 19, do 1 ao 4. Eu vou ler aqui. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Só até aqui. Elias, para quem não sabe, ele era um profeta. E aqui nessa situação, Jezabel, né, que era a esposa do rei Acabe, estava furiosa com ele, porque ele havia matado todos os profetas, né, do deus de Baal, o deus que eles adoravam ali. E Deus tinha dado poder, através da vida de Elias, para acabar com aquilo e para mostrar que ele era o Deus verdadeiro. Deus ele estava com Elias desde o momento que ele chamou Elias. E, mesmo assim, Elias teve medo da ameaça de Jezabel, falando que iria matar ele e fazer o mesmo que ele fez com os profetas de Baal. E Elias teve medo e fugiu. Como eu disse, o medo ele provoca ou paralisação ou fuga. E o que aconteceu aqui com Elias, ele fugiu. Ele fugiu e ele teve medo, e mais para frente ele chega a ter uma depressão, né, a pedir para morrer. E para você ver como que o medo ele é tão sério. Ele te faz ficar amedrontado, ele te faz ficar paralisado ali, ele te faz fugir e você ficar sem rumo na vida. E aqui Elias, ele se esqueceu de tudo que Deus havia feito e de que Deus tinha cuidado dele até ali, e era óbvio que Deus não iria deixar com que Jezabel fizesse nenhum mal com ele. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Elias se esqueceu do poder de Deus. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa que Elias fez? Nós vimos tantas maravilhas que Deus fez, tantas coisas na Bíblia, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos aqui na igreja, e mesmo assim, quando vem uma pessoa falando algo, quando acontece uma situação, aquilo nos paralisa, aquilo faz a gente temer, e aquilo faz a gente nos desestabiliza. E a segunda situação, ainda no primeiro medo, em Mateus 14, do 22 ao 31. Fala assim: Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou a seus discípulos que subissem no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho.
Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Nessa segunda situação, Pedro, que estava aqui, viu Jesus, reconheceu que era Jesus, depois dele falar, e queria até ele, Só que Jesus estava por cima das águas. E aí Jesus fala: vem por cima das águas. Jesus fala que ele poderia ir. E Pedro até estava indo, mas teve uma hora que o vento estava muito forte, e aí ele teve medo, ele afundou. E ele precisou que Jesus fosse resgatar ele, senão ele iria morrer ali afundado. E Pedro estava com Jesus, assim como todos os apóstolos. No exemplo que eu dei ontem, eu falei a mesma coisa, de que os discípulos estavam a todo momento com Jesus. Os discípulos viam sempre as maravilhas e os milagres que Jesus fazia. E, mesmo assim, eles ficaram com medo diante de várias situações. E o medo, ele é um resultado de um conhecimento de Deus, de uma falta de conhecimento de Deus. Por quê? Se os discípulos estavam ali com Jesus o tempo todo, por que eles ainda não sabiam que ele tinha todo o poder, que ele tinha o poder para parar o vento e a tempestade, que ele tinha o poder de fazer Pedro andar sobre as águas? Então, a falta de conhecimento sobre Deus, a falta da leitura da palavra de Deus, trazendo para nós hoje, faz com que o medo esteja presente no nosso coração. Pedro, ele perdeu a fé, e é isso que o medo causa. O medo faz você perder a fé, perder a esperança de que aquilo vai melhorar, perder a sua perspectiva do futuro, perder tudo. O medo, ele é terrível. E como nós podemos superar esse medo? Que é o medo de uma situação, ou seja, o medo que é uma falta do conhecimento de Deus e é uma falta de intimidade com Ele, se esquecendo do poder dele. Então, aqui esqueceu do poder de Deus, Elias, e o outro ele não conhecia totalmente. Então, como superar isso? Lembrando sempre do que Deus faz e do que Ele nunca deixou de fazer, que é proteger aqueles que o temem, proteger aqueles que o amam. Perdão. E eu vou ler aqui 3 passagens que falam assim. A primeira está em Isaías 43, 1. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenham medo, pois eu o salvarei, e o chamei pelo seu nome, e você é meu. A segunda está em Salmos 23, 4. E fala: ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada,
Pois tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. O terceiro está em Salmos 34, 4. E fala: eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Então, é através da palavra de Deus, é através do conhecimento de Deus que nós nunca vamos esquecer que Jesus ele tem todo o poder de tirar o medo da nossa vida, de tirar tudo aquilo que a gente tem medo e que paralisa a nossa vida. Porque conviver com medo é terrível. É terrível. O segundo medo está lá em Gênesis 3, do 8 ao 10. A gente vai ver a primeira demonstração de medo no ser humano. Fala assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, quando estava passeando, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, o primeiro medo que teve na humanidade aqui, representado por Adão, não foi o medo de pecar, não foi nem o medo, de desobedecer a Deus, mas foi o medo da voz de Deus. E por que Adão teve medo, sendo que ele estava todos os dias ouvindo a voz de Deus? Ele tinha uma comunhão como ninguém nunca teve e ninguém jamais terá, até que Jesus venha. Ele tinha um contato com Deus e Deus falava com ele ali como se fosse um amigo próximo todo final da tarde. E por que aqui ele estava com medo dessa voz suave que veio no final da tarde? Justamente pelo pecado. O pecado traz medo de Deus, porque nós sabemos que Deus é totalmente santo. E quando nós pecamos, nós ficamos sujos e impuros. E temos medo de Deus, mesmo já tendo uma intimidade com Ele. Assim que nós pecamos, nós sentimos vergonha do que nós fazemos. E Adão, aconteceu isso com ele. Ele tinha uma intimidade com Deus, mas ele caiu e ele errou. E ele pecou e fugiu, teve medo, se escondeu de Deus. E é isso que acontece conosco se nós damos brecha para o diabo, porque é justamente isso que ele quer, que a gente peque e no momento que nós pecamos, nós não nos arrependamos, mas nós fugimos, nós sentimos vergonha daquilo. Nós devemos sentir vergonha do nosso pecado? Com certeza, mas aquilo não pode fazer com que a gente venha ter receio de chegar diante de Deus e pedir perdão. Aquilo não pode fazer a gente deixar de ir na presença dele nunca mais, deixar de ir para a igreja, deixar de ler a Bíblia, porque isso não é o que um cristão genuíno faz. Porque um cristão genuíno, ele erra e ele peca, mas assim que ele faz isso, ele volta o coração dele para Deus e ele pede perdão. É isso que Deus quer de nós, um coração que é voltado a Ele, para assim que nós pecarmos, nós não temos medo, porque Ele vai nos perdoar. E nós sabemos que o perdão dele vai nos curar e a gente nunca mais vai fazer aquilo que nós fizemos. Então, o pecado, ele afeta a nossa comunhão com Deus. Ele afeta, não importa quantos anos que você está na presença de Deus, fazendo tudo certo. Pode ser mais de 30 anos, mais de 50 anos. Quando você pecar, você vai sentir vergonha de Deus. Aquilo vai afetar o seu relacionamento com Deus. E para um incrédulo, quanto mais ele ouve sobre Deus,
Quanto mais ele tem esse contato com Deus, né, de ouvir falar, mais ele tem medo. Por quê? Porque ele sabe que o juízo de Deus vai vir sobre ele. Ele sabe que ele está vivendo um estilo de vida pecaminoso. Ou seja, para nós cristãos, nós não temos medo quando fala da volta de Deus. Eu lembro que eu ficava com muito medo, né, quando falava Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eu via muitas pessoas felizes com aquilo, mas eu não estava feliz, porque eu sabia que eu estava fazendo muitas coisas erradas. É justamente isso que acontece. Você não tem prazer com a volta de Jesus quando você está em uma vida pecaminosa, porque você sabe que assim que ele voltar, ele vai trazer o juízo sobre você. Você sabe que você não está justo perante ele. E para um cristão, né, justo, ele contempla a glória de Deus. Ele não sente medo dela, ele não sente medo da santidade e do poder de Deus. Pelo contrário, ele fica ansioso e quer essa comunhão e quer que Jesus volte para morar na eternidade. E o medo de ir para o inferno, né, que é o que acontece com muitas pessoas. E eu dei o exemplo de quando eu viajei de avião e que eu estava ali, né, diante de uma situação de medo. Então, eu pedi perdão por várias coisas que eu fazia. E depois passou, né, eu voltei para minha casa e eu voltei a fazer tudo que eu tinha falado que eu nunca mais faria. É justamente isso que traz. O medo ele vai nos trazer um falso arrependimento. Ele não nos traz sinceridade no nosso coração. Pode ser que até você peça perdão, mas depois você vai voltar a fazer aquilo que você fez. Porque não foi um temor que você teve, não foi um arrependimento genuíno. Você apenas teve medo da ira de Deus contra você. Você apenas teve medo de morrer, de ir para o inferno. Então, assim, para nós tratarmos isso, é preciso de ter contato com Deus, sabe? E de você entender que Deus, ele tem o poder de te perdoar se você abrir o seu coração para isso. E como tratar esse medo, né? É justamente buscando a santidade e buscando endireitar o seu caminho. Está em Hebreus 12, 14. E fala assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ou seja, sem santidade ninguém verá a Deus. É justamente isso que nós devemos buscar. 1 Tessalonicenses 4, 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Se nós sermos completamente dedicados a Ele, nós não vamos ter medo de nada, porque o maior medo do ser humano é a morte. Imagina se o medo da morte parasse Paulo ou parasse tantos cristãos, né, que fossem perseguidos. E é justamente isso que acontece. O medo ele é o principal, o medo de morrer é o principal medo da humanidade. E Paulo ele não tinha medo de morrer. Então o que acontecia? Nada o parava, porque ele sabia que assim que ele morresse, ele iria ter Deus por toda a eternidade. Ele não tinha medo do juízo final, ele não tinha medo de morrer, de ir para o inferno, porque ele tinha certeza da salvação dele. Ele tinha certeza que a vida dele era totalmente dedicada a Deus. Ele não devia nada para Deus, ele não era injusto diante de Deus. E o último versículo está em 1 João 4,18.
No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Outras versões falam que o perfeito amor lança fora todo medo. E o único perfeito amor é o de Deus. O único perfeito amor que vai lançar fora o medo é o de Deus. Buscando esse perfeito amor, não há nada mais que vai te fazer paralisar. Buscando ter esse perfeito amor, ter essa consciência, nada vai fazer você temer. E para encerrar essa parte do medo, eu vou ler Jó 36, do 22 ao 26. Fala assim: como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordem a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que Ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Então, aqui está falando, né, da grandeza de Deus, de como Deus é grande. E, diante disso, nós sabemos que Deus, ele tem todo o poder. Ele tem o mundo na palma da mão. Ele tem toda a nossa vida diante dele. Com um sopro, ele pode acabar com toda a humanidade, com todo o planeta, que é gigantesco. Ele pode acabar com a nossa vida. E, diante disso, qual é o verdadeiro sentimento que nós devemos ter? Porque é impossível não ter medo disso, dessa grandeza que nós nem conseguimos imaginar. É justamente o que vai falar em Provérbios 2, do 1 ao 5. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor. E aprenderá a conhecê-lo. É justamente temer. Deus, o verdadeiro sentimento que vai agradar a Deus diante de toda a glória dele, um sentimento de resposta diante de tudo que a gente sabe, é justamente o temor. O temor é o quê? É uma obediência, é uma reverência ao ser de Deus. Você não vai fugir do poder dele. Pelo contrário, você vai se aproximar mais do poder dele. E aqui fala, no versículo 4, procure essas coisas como se procura prata ou um tesouro escondido. Trazendo para os nossos dias atuais, procure como se fosse um dinheiro que você muito precisa, o dinheiro que faz nós acordarmos cedo para trabalhar. É justamente isso, que faz você vencer o cansaço, que faz você vencer todas as impossibilidades para você ir trabalhar, porque você sabe que você necessita daquilo. Sem aquilo, você não consegue viver ou não consegue ter o conforto que você quer. E você não, quando você está doente, você não deixa de trabalhar, quando você está cansado, quando você está desanimado. É justamente isso que esse versículo quer dizer. Procure, mesmo diante de todas as impossibilidades, procure de todo o seu coração a sabedoria que você temerá a Deus.
Procure a Deus de todo o seu coração. E como, agradar esse Deus se nós somos tão impuros e nós somos tão indignos diante de toda a sua sabedoria? Teve um exemplo que um pastor americano deu, de que ele falou assim que ele estava aqui no Brasil e, como ele gosta muito de coisas de cowboy, ele parou numa loja que tinha acessórios, de cowboy. E ele estava vendo e ele viu umas botas femininas muito bonitas. E ele falou assim: nossa, iria ficar muito bom na minha esposa. E aí ele fala assim, que ele não liga para ela, ele não faz nada, não compra e vai embora. Ele tem, acho que, mais de 27 anos de casado com ela, e ele tem certeza que, se ele levasse aquela bota, ela não iria usar, porque ela não gosta de bota. Então, o que ele quis dizer com isso? De que a comunhão faz você saber o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. Ele não precisou ligar ali para a esposa dele para perguntar: olha, você quer que eu leve essa bota? Porque ele sabe que ela não gosta daquilo. E ela iria responder não. É justamente isso que acontece quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós sabemos o que não lhe agrada. Nós não vamos ficar querendo resposta, porque nós imediatamente vamos lembrar: não, isso não agrada a Deus, eu não vou fazer, eu não vou levar para a minha vida. E conhecer o ser de Deus não só vai fazer o medo ir embora, como vai fazer tememos Ele. E eu vou ler um texto, para quem não sabe quem é Deus. Eu vou ler um texto que fala todas as características. E é um pouco grande, mas quero que prestem bem atenção. Fala assim: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Ele é juiz, Ele é Senhor dos Senhores. Ele é homem de dores, Ele é a cabeça da igreja. Ele é mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote. Ele é a porta aberta e a porta fechada. Ele é a tempestade, Ele é o vento forte. Ele é a chuva forte. Ele é tudo em todos. Ele é a água viva, Ele é o pão da vida. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias. Ele é o mediador, Ele é o acesso ao Pai. Ele é o amado e o mais belo entre milhares. Ele é o carpinteiro e o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Verbo. Ele é a pedra angular. Ele é o servo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai eterno. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o príncipe da paz. Ele é o noivo. Ele é unigênito. Ele é maravilhoso. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Filho de Deus. Ele é a aurora do dia. Ele é o Amém. Ele é o Rei dos judeus. Ele é o profeta. Ele é o Redentor. Ele é a âncora. E Ele é a mais brilhante estrela da manhã. Ele é o Eu Sou. Ele é o Salvador. Ele é santo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. É esse Jesus de quem eu estou falando. E nos falta temor justamente porque nós não conhecemos quem Ele é. Nós não conhecemos quem Jesus é, nós não conhecemos quem Deus é e o poder que Ele tem. Porque se nós conhecêssemos, a partir do momento que você conhece o ser de Deus, a sua vida ela muda completamente. Você não consegue mais pecar, você não consegue mais andar num caminhos tortuosos, porque você sabe que Deus é santo e Ele quer santidade de você.
A santidade de Deus, ela nos constrange e nos faz sentir vergonha do nosso pecado, pois Deus odeia o pecado. E o que acontece com muitas pessoas é porque tem medo do juízo de Deus, sabe que está fazendo errado, e para não ficar ouvindo sempre que está errada, sai da presença de Deus, ao invés de consertar e renunciar ao pecado. A falta de renúncia faz você sair da presença de Deus com medo. Então, aquilo que eu tenho medo, eu quero fugir, eu não quero ouvir falar sobre, eu quero se distanciar. E ela vai se distanciando, até que ela vive num mundo sem freio, ela vive uma vida da maneira que ela quer, sem nenhum tipo de repreensão, sem nenhum tipo de comentários falando que ela está errada, porque aqui na igreja nós aprendemos que nós devemos largar o pecado, nós aprendemos sobre o que agrada a Deus, e isso nos traz um desconforto. E é errado da parte de nós pregarmos só atributos de Deus que nos conforta, como o amor. Só que nós não entendemos que a justiça de Deus, o fato dele querer santidade, está justamente no amor, porque nós não vamos ter comunhão com Deus se nós vivemos uma vida de pecado. Então, ele quer que o quê? Que nós obedeçamos a ele para que ele nos purifique do pecado e assim ele possa ter uma comunhão conosco. Porque é impossível Deus habitar uma vida de uma pessoa que ela vive constantemente a prática do pecado. Não tem como aceitar Deus em parte, só a parte que nos convém. E justamente essa parte que nos incomoda, que é a parte da justiça de Deus, ela é pouco falada, mas ela é a que mais vai nos tratar o nosso pecado. A parte que nos fere, porque mexe no nosso ego, mexe com aquilo que nós precisamos melhorar. É justamente a parte mais importante. E é o que nós falhamos ao evangelizarmos ou a pregarmos na igreja sobre isso. Deus não é neutro em relação ao pecado e ao mundanismo. Deus, ele não tem meio termo para ele. Ele abomina o pecado. E ele não quer que nós continuamos pecando. Ele quer que nós tenhamos reverência a ele. Porque se nós aceitamos a ele, nós assumimos um compromisso, assim como um casamento. Então, é como se nós estivéssemos em um casamento e constantemente nós traímos, o nosso cônjuge com outras coisas. É justamente isso que nós fazemos com Deus. Nós assumimos um compromisso com ele. Diante dele, nós confessamos publicamente, através do batismo, e constantemente nós traímos ele com as nossas atitudes. Nós traímos ele fazendo aquilo que não agrada a ele. Isso machuca muito o coração de Deus. E por isso que ele pede para que nós tenhamos santidade. E eu vou ler Isaías 6, do 1 ao 8, perdão. Aqui é o chamado de Elias, ou de Isaías, para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro.
O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Isaías teve uma visão do trono de Deus, de toda a glória e de toda a majestade de Deus. E qual foi a reação dele? Reconhecer a sua impureza e a sua pequenez diante de toda a glória de Deus. Nós somos muito pequenos perante Deus, muito pequenos. E o que ele vai falar aqui mais para frente? Quem sou eu de lábios impuros? Quem somos nós? Quem sou eu aqui para estar falando sobre Deus? Nada. Mas, aqui no versículo 6 e 7, fala assim: aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas. É justamente Jesus. Jesus é que nos purifica e nos faz poder ter o acesso ao Pai. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos hoje pregar sobre Deus. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos hoje ter uma comunhão com Deus, aonde nós quisermos, sem precisar mais, como no Antigo Testamento, ter alguém ali que é específico, que traz a mensagem, que leva a mensagem. Hoje não, é por causa do sangue de Jesus que nós temos comunhão total com Deus. E que nós não precisamos mais matar um cordeiro para que nossos pecados, para que foram perdoados, para que nós nos tornemos santos e puros perante Deus. Nós apenas precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na nossa vida, para que ele se faça verdade em nós e para que nós venhamos viver uma vida pura e santa. Então, nós somos muito imundos, impuros, e só o sangue de Jesus é capaz de nos livrar da morte eterna. Em 1 João 7, diz: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. É só o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Quando Cristo estava prestes a morrer ali, suando sangue, implorando para o Pai para que afastasse aquele cálice dele, Deus olhou para ele, e eu imagino que com muita dor no coração, porque era o único filho dele, e ele, o filho puro dele, que por um momento ali na cruz iria se distanciar dele, porque Deus não habita em pecado, e Jesus iria receber todo o pecado da humanidade, iria se distanciar de Deus. Deus olhou para aquela situação, antes do momento da cruz, que Jesus estava ali orando no monte, e olhou nós. Ele olhou nós quando ele estava vendo Jesus. Nós, tão pequenos e tão necessitantes da graça de Deus. Nós que somos tão falhos. Ele olhou isso.
Porque se ele olhasse para Jesus ali, ele iria querer salvar Jesus daquilo. Ele iria querer livrar Jesus e não deixar Jesus passar por todo aquele sofrimento que ele iria passar ali na frente. Mas ele olhou nós, que ele tanto ama, né, que ele tanto amou, e por isso que ele fez Jesus passar por tudo aquilo. E agora, para nós estarmos justos diante dele, e agora para que Deus possa nos salvar da morte eterna, que é o inferno, para que nós venhamos estar justos, puros e aceitáveis perante ele, ele precisa olhar Jesus em nós. E não mais nós em nós mesmos. Porque se ele olha nós em nós mesmos, ele vai olhar pessoas que são cheias de pecados e cheias de falhas. Mas se ele olhar Jesus, ele vai ver que vale a pena. Porque é Jesus que nos limpa. Então, para ele salvar a humanidade, ele precisou olhar nós através de Jesus. E agora, para ele salvar de novo a humanidade, ele precisa que nós aceitemos Jesus, para que ele possa olhar Jesus através da nossa vida. E como que nós conseguimos ter o acesso, conseguimos praticar, né, o temor a Deus, a santidade de Deus? É procurando a santidade, procurando endireitar os nossos caminhos novamente. Assim nós encontraremos o temor de Deus. Outra coisa é buscar nos batizar e ceiar todos os dias. O batismo, ele é um resultado de algo que já começou internamente em nós. Então, você aceitou Jesus e agora você vai confessar publicamente que ele é o dono da sua vida. Então, por isso que você se batiza. Fazer isso todos os dias não é você mergulhar todos os dias sobre as águas, mas é você confessar publicamente todos os dias que ele é dono da sua vida e que você está debaixo da graça dele. Ceiar todos os dias é reconhecer o sacrifício de Jesus na nossa vida. É realmente ter a consciência de que ele sofreu muito. A graça é de graça para nós, mas para Jesus, para Deus, custou muito caro. Custou uma vida de sofrimento de Jesus aqui na terra, que a Bíblia não é capaz de expressar tudo o que ele sofreu. As palavras que tem no dicionário não é capaz de expressar tudo o que Jesus sofreu, não só ali na cruz, mas como ali em toda a sua trajetória, até o momento do fim, que foi na cruz. E eu vou ler João 6, 53 até o 57. João 6, 53 até o 57. Fala assim: Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Ou seja, ceiar todos os dias é ter uma comunhão com Jesus todos os dias. É realmente se alimentar dele. É realmente você beber do seu sangue e comer o seu corpo. Isso significa que você vai estar se alimentando dele, é o quê?
lendo a palavra, é você orando. Isso é se alimentar de Jesus. E Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer que nós temamos Ele. Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade. Ele quer que nós buscamos Ele todos os dias, se batizando, ceando todos os dias, não só aqui na igreja por uma religiosidade, mas por causa que nós realmente amamos Ele. E não ter um relacionamento com Ele por medo de algo, mas porque você o ama. E é por isso que você está aqui, e é por isso que você vai voltar novamente aqui, é porque você ama Deus. E você não vai viver uma vida fugindo dele, fugindo da ira dele, mas você vai o quê? Se aproximar mais dele cada vez mais, porque você anseia pela vinda dele, para que assim vocês consumam o casamento, para que assim vocês vivam a vida inteira na eternidade que Ele tem para nós. Amém?